Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, nós estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos aí no 6º domingo da Páscoa, no ano A. Jesus ressuscitado, testemunhado pelos cristãos que se amam. Meus amados irmãos, hoje eu teria um grande motivo para não fazer essa reflexão, né? Mas, crendo no período que nós estamos vivendo da igreja, que é o período pascal, ou seja, o período que revela, que nos mostra a ressurreição de Jesus, este também é um motivo para que eu faça essa reflexão. Aquilo que seria motivo para eu não fazer a reflexão tornou-se para mim, lendo as leituras deste domingo, o motivo principal para fazer essa reflexão, que foi o falecimento da minha mãe, né? Minha mãe morreu na sexta-feira e eu a sepultei ontem à tarde. Mas, olhando a liturgia da palavra deste 6º domingo da Páscoa, eu vejo na segunda leitura o apóstolo Pedro dizendo para nós o seguinte: caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Então, ele pede que nós santifiquemos em nossos corações Jesus Cristo. E santificando Jesus em nossos corações, ele diz: e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vos-la pedir. Então o apóstolo Pedro diz para nós hoje que nós devemos santificar a Cristo em nossos corações, e isso, esse santificar Jesus nos dará, sempre a graça de estar prontos para dar a razão da nossa esperança. E a nossa esperança, a esperança da fé católica, é a esperança da ressurreição. E nós sabemos que a ressurreição, ela é o auge, o clímax, podemos dizer, da nossa fé. Mas a ressurreição, ela passa pela cruz. Não existe ressurreição sem um Calvário. Então esta é a razão pela qual hoje eu me disponibilizei a fazer essa reflexão. Ele diz: fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajaram o vosso bom procedimento em Cristo, pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus. Então, todo sofrimento que recai sobre nós, ele diz que é melhor estarmos sofrendo, seja por uma perca de alguém tão próximo de nós, seja porque alguém falou mal de nós, seja por qualquer outra consequência, como é, por exemplo, a causa, as consequências, melhor dizendo, desta pandemia que nós estamos vivendo. Ele diz: se esse sofrimento for por amor a Jesus, for por amor a Deus, for por causa da esperança da nossa fé, e se for da vontade de Deus passarmos por esse sofrimento, ele diz que nós devemos nos alegrar. Ele diz também no versículo 18 desta segunda leitura de hoje: com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Então a morte de Jesus não foi uma tragédia. A morte de Jesus não foi algo
que a gente pode dizer assim, que tragédia. Mas a morte de Jesus é alegria para nós. A morte de Jesus é, podemos dizer, a nossa esperança. Porque ele diz, com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas. Então ele não morre mais por causa dos nossos pecados. O justo pelos injustos, ou seja, Cristo justo morre por mim, por você, por cada um de nós que somos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Então, meus amados irmãos, o motivo pelo qual eu resolvi falar neste domingo sobre a liturgia da palavra, estando ainda de luto, é exatamente isso, porque existe uma esperança, existe um motivo pelo qual eu consumo a minha vida, que é a fé em Jesus Cristo, que é o amor a Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, Jesus traz algo maravilhoso. Diz assim o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo do 15 ao 21. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, a prova de amor que nós temos para Cristo é guardar os seus mandamentos. Nós amamos a Cristo quando observamos o que Cristo nos pediu, o que Cristo nos ordenou. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneçais sempre conosco, com o Filho e com o Pai. Jesus diz: eu enviarei um outro Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, aquele que consola a minha alma nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento, e que também consolará a tua alma em qualquer outra situação que você estiver vivendo. Portanto, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está dentro de vós. Então, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador dos nossos corações. Jesus diz que nós o conhecemos e ele está dentro de nós, ele habita o nosso ser. Por isso Jesus diz: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá. Jesus falava da sua morte que estava próxima. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então ele está dizendo: eu vou morrer, mas eu ressuscitarei. O mundo não mais me verá, mas vocês me verão. Por que vocês me verão? Porque eu morri, mas ressuscitarei. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E viverei eternamente. E vocês também viverão eternamente. E ele diz: naquele dia sabereis que eu estou no Pai e vós em mim e eu em vós. Então Jesus diz: vocês naquele dia, no dia da ressurreição, morte e ressurreição, vocês saberão que eu estou no Pai, que eu e o Pai somos um. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Meus amados irmãos, é com o coração muito pesado, é com o coração muito triste ainda, mas uma tristeza que é natural dos nossos sentimentos, mas baseado na esperança da ressurreição que nós vivemos agora na Páscoa, vivemos um anúncio desta morte e ressurreição na Quaresma e estamos vivendo na Páscoa a certeza, a força, o ímpeto da ressurreição de Cristo, que nos leva a uma esperança viva, que nos faz dar testemunho desta esperança quando nós somos
indagados pelo mundo. E ontem, ao sepultar minha mãe, eu fui indagado, eu fui perguntado, não por uma pessoa especificamente, mas pelas consequências da vida. Qual é a razão da minha esperança? Qual é a razão da minha fé? E a razão da minha fé, meus amados irmãos, é Cristo Jesus. A razão da minha fé é crer que Jesus é Deus, é crer que Jesus morreu e ressuscitou, para que um dia nós ressuscitaremos com Ele. E eu sei, eu creio, a minha mãe, ela ressuscitará. Então, assim como diz o salmista hoje, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso, dai a Deus a mais sublime louvação, dizei a Deus como são grandes as vossas obras. É verdade, Senhor, tuas obras são enormes, tuas obras são grandes, tuas obras são infinitas. E eu te louvo, meu Pai, eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor coloca dentro do meu coração a esperança. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus amados irmãos, esta é a nossa esperança. A cruz que nos revela a morte de Cristo, mas que nos dá uma visão extraordinária do túmulo e do túmulo vazio, porque Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina, e nós um dia ressuscitaremos com Ele e nos encontraremos no céu e viveremos como uma grande família de Deus, porque Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo e viveremos eternamente com eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E lá não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá angústia, mas apenas gozo, alegria no Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.